O sol das 2 da tarde em São Paulo não pedia licença para ninguém. Caía direto na calçada de cimento da rua Conselheiro Brotero, esquentava o capô dos carros estacionados até o ponto em que encostar a palma da mão doía, e fazia o asfalto soltar aquele cheiro de borracha quente que Matheus havia aprendido a ignorar faz tempo. Ele tinha 9 anos, um balde cor de laranja comprado com as economias de 3 semanas, uma esponja que já estava começando a esfarelar nas pontas e um pedaço de papelão dobrado ao meio onde havia escrito com caneta azul em letras maiúsculas um pouco tortas: lavagem completa R$2. Vidros incluídos. Abaixo em letras menores havia acrescentado, sem arranhão, garantido. Ele não sabia exatamente o que garantido significava no contexto jurídico, mas havia visto a palavra num anúncio de televisão e achado que soava profissional. O portão de ferro do Lar São Benedito ficava a uns 12 metros da calçada onde ele havia montado seu posto. Não era dentro do terreno do lar, porque a diretora, Dona Perpétua, havia explicado com paciência que crianças não podiam exercer atividade comercial em propriedade do lar, sem autorização da Secretaria Municipal. Matheus havia ouvido tudo, assentido com a cabeça, e deslocado seu balde exatamente 2 passos para fora do portão. Tecnicamente era calçada pública. Tecnicamente, ele não estava no terreno do lar. Dona Perpétua havia olhado para ele, com aquela expressão que ficava suspensa entre a irritação e algo que se parecia perigosamente com orgulho, e havia voltado para dentro sem dizer mais nada. Ele já havia lavado 2 carros naquele sábado. Um Fiat Uno branco cujo dono havia chegado, visto o preço, dito que barato, com um tom que soava mais a pena do que a elogio, e pago R$5 dizendo para ficar com um troco. Matheus havia guardado os R$3 de troco na lata de biscoitos que usava como cofre embaixo do colchão no dormitório compartilhado com outros 7 meninos. Não por desconfiança dos colegas, mas porque era o único espaço que era inequivocamente seu. O segundo carro havia sido um Honda City prata cujo dono não havia dito nada além de pode fazer e havia pago exatamente R$2, o que Matheus considerava a transação comercialmente mais respeitosa do dia. Eram quase 2h30 quando o SUV preto apareceu. Não era um carro comum. Matheus entendia pouco de marcas, mas entendia de tamanho e de brilho, e aquele carro tinha os 2 em quantidade. Era um Mercedes GLE, preto fosco, com rodas que pareciam espelhos e um som de motor que diminuiu devagar com precisão, como se a própria máquina soubesse que estava chegando a algum lugar que merecia atenção. Estacionou no espaço em frente ao lar, a uns 3 metros do posto de Matheus, e ficou parado com o motor ligado por um tempo que foi longo suficiente para Matheus perceber que o motorista estava ao telefone. Matheus esperou. Ele havia aprendido, nas últimas 3 semanas de operação, que havia 2 tipos de clientes em potencial: os que saíam do carro imediatamente e tinham pressa, e os que ficavam sentados por um tempo e estavam, de alguma forma, mais disponíveis para uma conversa. O homem no SUV preto estava claramente no segundo grupo. Matheus podia ver pela janela, levemente escurecida, que ele estava com um celular no ouvido, a cabeça inclinada e uma caneta na outra mão, assinando alguma coisa apoiada no painel. Matheus pegou seu cartaz, caminhou até a janela do motorista e bateu 2 vezes com os nós dos dedos. Não com força suficiente para ser grosseiro, mas com força suficiente para ser ouvido acima do ar-condicionado do carro. A janela desceu 3 centímetros. Matheus ergueu o cartaz na altura dos olhos do motorista e ficou parado, em silêncio, esperando. Do outro lado do vidro, Rafael Cavalcante olhou para o cartaz. Depois, olhou para o menino. Depois voltou para o cartaz. Ele ainda tinha um celular no ouvido e Henrique, seu diretor financeiro, estava explicando alguma coisa sobre a cláusula 7 do contrato com a distribuidora do Nordeste, mas Rafael havia deixado de ouvir Henrique no momento em que os olhos do menino encontraram os seus. Eram olhos castanho escuros, quase da mesma cor que o asfalto molhado depois da chuva, e tinham uma qualidade que Rafael levaria alguns dias
Para conseguir nomear corretamente, eles não pediam. Observavam, avaliavam, aguardavam uma decisão comercial de igual para igual, mas não pediam. Havia uma diferença enorme entre essas coisas e Rafael Cavalcante, que havia passado os últimos 15 anos distinguindo propostas genuínas de súplicas disfarçadas de negócio, sentiu essa diferença com uma clareza que o surpreendeu. Henrique, te ligo em 10 minutos, disse ele, e desligou antes que o diretor financeiro pudesse protestar. Desceu a janela completamente. R$2, disse Rafael, olhando para o cartaz. R$2, confirmou Mateus. Vidros incluídos. Sem arranhão. Garantido. Você tem produto adequado para esse tipo de pintura? Mateus olhou para o balde, para a esponja, e depois de volta para Rafael, com uma expressão que avaliava honestamente os próprios recursos. Tenho. Sabão neutro e água limpa. É o que funciona melhor sem arriscar a pintura. Produto com química forte em pintura fosca mancha. Rafael ficou quieto por um segundo. Você sabe que essa pintura é fosca? Eu sei que carros assim geralmente são. E sei que sabão neutro é mais seguro. Mateus fez uma pausa. Se o senhor preferir um produto mais elaborado, eu precisaria de um valor diferente para cobrir o custo. Rafael encostou o cotovelo na janela aberta e olhou para o menino com atenção. Ele tinha 9 anos, talvez 10. Estava com uma camiseta azul, desbotada que era 2 tamanhos grande demais, bermuda caque com um remendo no joelho esquerdo e chinelos de borracha. O cabelo era escuro e cacheado, cortado de forma irregular, como se alguém houvesse usado uma tesoura sem muita cerimônia, mas a postura era ereta, os ombros para trás. E o olhar continuava sendo aquele olhar que não pedia. Tudo bem, disse Rafael. Pode lavar. Preciso que o senhor desligue o motor primeiro, disse Mateus. Por segurança, Rafael desligou o motor. Mateus foi buscar o balde, encheu com água da torneira que ficava no muro lateral do lar, acrescentou uma medida precisa de sabão neutro que carregava num vidro pequeno de conserva e voltou. Começou pela frente, com movimentos circulares, esponja plana, pressão uniforme. Rafael saiu do carro, ficou de pé na calçada com os braços cruzados e observou. Era um hábito profissional, aquele de observar. Havia comprado empresas inteiras baseado, em parte, na forma como as pessoas trabalhavam quando achavam que ninguém estava prestando atenção. O menino trabalhava da mesma forma, estando observado ou não. Metódico. Sem pressa, mas sem desperdício de movimento. Quando chegou na lateral e achou uma área com mais sujeira, não redobrou a pressão. Voltou com a esponja molhada. Acrescentou mais sabão especificamente naquela área e repetiu. Movimento. Solução localizada para problema localizado. Rafael descruzou os braços. O menino havia chegado na parte traseira quando Rafael notou. Foi um momento breve, quase nada. O menino havia se abaixado para alcançar o para-choque traseiro, a camiseta grande havia subido um pouco e Rafael viu a nuca. O cabelo estava preso de lado pela gravidade e havia ali, atrás da orelha direita, uma marca. Não grande, não chamativa. Uma marca de nascença em formato alongado, levemente mais escura que o resto da pele, exatamente atrás do lóbulo da orelha, descendo uns 2 centímetros em direção ao pescoço. Rafael ficou parado. Havia uma fotografia em preto e branco em cima da escrivaninha do escritório do seu pai, já falecido. Uma fotografia de família com 4 gerações. Rafael havia olhado para ela centenas de vezes ao longo dos anos, porque ficava num lugar que os olhos alcançavam automaticamente ao sentar naquela cadeira. Em todas as figuras masculinas da fotografia, sem exceção, havia uma marca atrás da orelha direita. Era uma marca de nascença de família. Ele mesmo tinha. O pai tinha. A avó tinha. O menino se levantou, voltou para a frente do carro para enxaguar e Rafael sacudiu a cabeça mentalmente. São Paulo tinha 12 milhões de pessoas. Marcas de nascença atrás da orelha não eram um código genético exclusivo dos Cavalcante. Era coincidência. Era o calor fazendo a cabeça trabalhar de forma estranha.
Pronto, disse Mateus alguns minutos depois. Deu um passo para trás. Avaliou o carro de um ângulo e depois de outro e então olhou para Rafael. Vidros eu faço agora, se o senhor quiser conferir a lataria. Primeiro, Rafael caminhou em torno do carro. A lataria estava impecável. Para trabalho com balde e esponja na calçada era uma qualidade que ele não havia esperado. Pode fazer os vidros, disse Rafael. Mateus fez os vidros com um pano de microfibra que tirou do bolso da bermuda dobrado em 4. Quando terminou, Rafael ficou olhando para o carro por um momento e então abriu a carteira. R$2, disse Mateus antes que ele pudesse tirar a nota. Foi o combinado. Eu sei o que foi combinado. Rafael tirou uma nota de R$50. Esse é o valor pelo serviço. A diferença é porque foi bem feito. Mateus olhou para a nota. Depois olhou para Rafael. O senhor não precisa fazer isso. Não preciso, concordou Rafael. Mas quero. Tem diferença. Mateus ficou um momento avaliando aquela distinção e então estendeu a mão e pegou a nota com cuidado, como se dinheiro merecesse ser tratado com respeito. Obrigado, senhor. Foi nesse momento que Isabela apareceu no portão. Ela saía do lar com uma pilha de cadernos debaixo do braço e uma caneca de café na mão, provavelmente a caminho da sala de estudos que ficava no prédio dos fundos, quando viu Mateus na calçada com um homem adulto que ela não reconhecia. O instinto foi imediato. Colocou a caneca no muro, desceu os 3 degraus do portão e foi em direção aos 2 compassos. Rápidos, mas sem correr, porque correr assustaria Mateus e ela precisava avaliar a situação antes de reagir. Mateus, disse ela, chegando perto e ficando levemente entre o menino e o homem, uma posição que não era confrontacional, mas que era inequívoca. Tudo bem? Eu lavei o carro do senhor, disse Mateus para ela com a naturalidade de quem reporta um dado factual sem drama. Ficou bom. Isabela olhou para o carro, depois olhou para o homem. Ele tinha por volta de 35 anos, terno cinza sem gravata, cabelo escuro bem cortado e um jeito de ficar de pé que combinava com o carro. Uma das mãos estava no bolso da calça e a outra segurava o celular, mas ele não estava olhando para o celular. Estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu classificar de imediato. Isabela Fontana, disse ela sem estender a mão, porque tinha cadernos no braço. Sou professora voluntária aqui no lar. Rafael Cavalcante. Ele tirou a mão do bolso e entregou um cartão. Passei para estacionar e acabei recebendo o melhor serviço de lavagem de carro da minha semana. Isabela pegou o cartão, leu o nome, leu o cargo. Presidente CEO Grupo Cavalcante. Sentiu alguma coisa se ajustar silenciosamente na parte de trás da memória, como uma gaveta que encaixa no lugar depois de estar torta por muito tempo, mas não conseguiu identificar o que. O lar não tem programa de parceria comercial, disse ela com cuidado. O Mateus faz isso por conta própria na calçada. Eu sei. Calçada pública. Rafael olhou para Mateus. Empreendedorismo. Independente. Mateus confirmou com a cabeça, sério. Se o lar precisar de apoio, pode ligar para o número no cartão, disse Rafael. E havia algo na forma como ele disse isso que não soava a campanha de marketing de responsabilidade social. Soava alguém que havia decidido alguma coisa e estava dizendo em voz alta para ter certeza de que era real. Ele voltou para o carro, ligou o motor. E antes de fechar a janela, olhou para Mateus mais uma vez com aquela expressão que Isabela ainda não conseguia classificar e foi embora. Isabela ficou parada na calçada com o cartão na mão. Mateus já estava esvaziando o balde na sarjeta com o cuidado metódico de quem guarda equipamento para usar de novo na semana seguinte. A tarde continuava quente. Na rua, um ônibus passou barulhento e foi embora. Isabela olhou para o cartão de novo. Grupo Cavalcante. E de repente ela lembrou onde havia visto aquele nome antes. Não em notícia de negócios. Não em revista. Havia visto escrito à mão com tinta desbotada num canto de um formulário que estava dentro de uma pasta plástica cor de laranja, arquivada na última gaveta do armário de metal na sala de Dona Perpétua.
A pasta que continha o que havia de registro sobre a chegada de Mateus ao lar, há 8 anos, que era quase nada, que tinha um nome de empresa arriscado mas não apagado completamente. Ela olhou para Mateus, que estava guardando a esponja no balde com o mesmo cuidado com que havia trabalhado. Ele levantou os olhos e encontrou os dela. A professora está estranha, disse ele, com uma observação neutra. Estou com frio, disse Isabela. Tá 32 graus, disse Mateus. É, disse Isabela. Vem, vamos estudar. E ela entrou no portão com a sensação, clara como a luz da tarde, de que alguma coisa havia começado. Na segunda-feira seguinte, Isabela chegou ao lar às 7 da manhã, uma hora antes do horário habitual, com um café comprado na padaria da esquina e uma desculpa pronta para Dona Perpétua caso encontrasse a diretora antes das 8. Disse que queria organizar o material didático antes das aulas. Isso era verdade o suficiente para não ser mentira, mas não era o motivo real pelo qual havia dormido mal no domingo, acordado às 5:30 olhando para o teto e chegado cedo. O motivo real estava na sala de arquivos. Dona Perpétua tinha um sistema, rigoroso como tudo que a mulher fazia, de arquivamento das pastas das crianças. Armário de metal cinza 4. Gavetas, organização alfabética por sobrenome. A maioria das pastas tinha pelo menos 3 documentos: certidão de nascimento ou documento equivalente, termo de acolhimento institucional e histórico de tentativas de reintegração familiar. Algumas tinham muito mais: laudos médicos, relatórios psicológicos, correspondências com o conselho tutelar. A pasta de Mateus tinha 2 documentos. Isabela havia visto isso antes, claro. Mas havia visto com os olhos de uma professora de reforço que estava aprendendo o sistema, não com os olhos de alguém que sabia o que procurar. Agora ela sabia, ou pelo menos suspeitava, e a diferença entre esses 2 estados era considerável. Ela abriu o armário, foi direto à gaveta com a letra S, porque o nome completo de Mateus constava nos registros como Mateus Silva, um sobrenome tão comum que doía um pouco olhar para ele, como se alguém houvesse escolhido propositalmente a palavra mais anônima disponível. A pasta laranja estava lá. Isabela colocou sobre a mesa e abriu com cuidado, como se documento antigo pudesse quebrar, embora soubesse que não podia. Primeiro documento: termo de acolhimento. Datado de 8 anos atrás. Mateus havia dado entrada no lar com 1 ano de idade, entregue por uma assistente social do Conselho Tutelar do Distrito de Pinheiros. O campo responsável pela entrega da criança indicava o nome da assistente social. O campo Informações sobre genitores continha uma única linha: genitora falecida, genitor desconhecido. Havia um carimbo do conselho, uma assinatura e nada mais. Segundo documento: histórico escolar, atualizado anualmente pela própria equipe do lar. Notas boas, comportamento descrito como independente mas cooperativo, nenhuma intercorrência disciplinar relevante. Era isso: 2 documentos para 8 anos de vida institucional. Isabela havia trabalhado como voluntária no lar por 2 anos e havia visto pastas de crianças com histórico igualmente lacunar. Abandono sem identificação de pais, entrega anônima na porta de hospitais, crianças recolhidas em situação de rua sem documentos. Era triste, mas não era incomum. O que era incomum na pasta de Mateus era uma coisa pequena que ela não havia notado da primeira vez porque não havia motivo para notar. No canto inferior direito do termo de acolhimento havia um campo para observações adicionais. O campo estava preenchido, mas com uma caneta diferente da que havia preenchido o resto do formulário, uma caneta mais fina, a tinta levemente diferente em tom, e quem quer que houvesse escrito havia tentado depois riscar o que escreveu. Não apagar, riscar, como quando alguém muda de ideia sobre uma informação mas não tem corretor à mão. Sob as linhas horizontais do risco, com paciência e a luz inclinada da manhã, Isabela conseguiu ler 4 palavras: REF, Escritório Moraes Consultoria Jurídica. Isabela ficou olhando para as 4 palavras por tempo suficiente para o café esfriar. Escritório Moraes Consultoria Jurídica. Ela abriu o celular, digitou
nome, e em 40 segundos tinha a resposta que a fez fechar o aplicativo e colocar o telefone de Face para baixo sobre a mesa porque precisava de um momento antes de continuar olhando para aquilo. O Escritório Moraes Consultoria Jurídica era a assessoria jurídica exclusiva do Grupo Cavalcante há 22 anos. Ela ficou sentada em silêncio por alguns minutos. Ouviu Dona Perpétua chegar, ouviu o barulho das chaves, ouviu os primeiros sons da cozinha, começando o café da manhã. Depois guardou a pasta no armário exatamente como havia encontrado, saiu da sala de arquivos e foi para a sala de estudos preparar a aula de matemática de Mateus, porque ele tinha uma prova na escola pública na semana seguinte e não dominava completamente frações com denominadores diferentes. Havia tempo para pensar no Escritório Moraes. Havia tempo para pensar em como o nome de um escritório jurídico do Grupo Cavalcante havia acabado num campo de observações de um formulário de acolhimento de uma criança sem nome de pai, e depois alguém havia tentado riscar isso, mas não muito bem. Mas primeiro frações. Rafael voltou ao lar na quarta-feira. Ele havia dito para si mesmo que era para uma visita de reconhecimento de campo antes de decidir se o Grupo Cavalcante incluiria o lar no Programa de Responsabilidade Social do quarto trimestre. Era um raciocínio plausível. Era o tipo de coisa que o departamento de comunicação esperava que ele fizesse. O problema era que Rafael havia aprendido ao longo de 15 anos tomando decisões que movimentavam centenas de milhões de reais a distinguir um raciocínio plausível de uma razão verdadeira, e esses dois conceitos raramente eram a mesma coisa. A razão verdadeira era mais simples e mais difícil de nomear. Era aquela sensação de algo desencaixado que havia ficado com ele desde sábado, como uma nota musical tocada levemente fora do tom, não errada o suficiente para ser óbvia, mas presente o suficiente para que o ouvido treinado não conseguisse ignorar. Ele chegou às 4 da tarde com Sérgio, seu assistente, e pediu para Sérgio ficar no carro. Tocou a campainha do portão, explicou a uma funcionária que estava ali para conversar sobre uma possível parceria de apoio e foi levado até a sala de Dona Perpétua, que recebeu o nome Cavalcante com a expressão de quem reconhece uma categoria de problema, antes de reconhecer o problema específico. O Grupo Cavalcante está considerando incluir alguns lares parceiros no Programa de Terceiro Setor do quarto trimestre, disse Rafael, sentado na cadeira de frente à mesa da diretora. Visitamos algumas instituições antes de decidir. Gostaria de entender a estrutura do lar, as principais necessidades. Dona Perpétua tinha 60 e poucos anos, cabelo grisalho preso num coque firme, e olhos que pareciam medir peso e dimensão de objetos invisíveis. Ela ouviu Rafael com atenção, fez 3 perguntas práticas sobre o programa e respondeu às questões dele com uma eficiência que revelava décadas de lidar com visitantes bem-intencionados que chegavam com promessas de tamanhos variados. O lar tem 23 crianças no momento, disse ela. As necessidades mais urgentes são reforma do telhado do Bloco B, reposição de material escolar para o segundo semestre e um profissional de psicologia que possa atender semanalmente porque o convênio com a prefeitura foi suspenso. Rafael anotou os 3 pontos. Estava prestes a fazer outra pergunta, quando Mateus apareceu na porta entreaberta da sala com um caderno na mão, claramente à procura de alguém. Mateus, disse Dona Perpétua com aquele tom que era ao mesmo tempo gentil e firme. A Isabela está na sala de estudos. Mateus viu Rafael. Não demonstrou surpresa, o que era em si mesmo uma coisa interessante numa criança de 9 anos. O senhor voltou, disse. Ele? Voltei, confirmou Rafael. O carro ficou sujo de novo? O carro fica sujo todo dia, disse Rafael. É a natureza dos carros. Mateus considerou isso. Sábado eu posso lavar de novo. Mas vou precisar de um novo sabão neutro porque o meu acabou. Vai ser R$3. Inflação, disse Rafael. Custo de insumo, disse Mateus com a seriedade de alguém que havia aprendido esse conceito recentemente e estava testando sua aplicação no mundo real. Dona Perpétua olhou de um para o outro com a expressão de alguém
assistindo a um acontecimento que ainda não sabia como classificar. Pode ir, Mateus, disse ela. O menino foi. Rafael olhou para a porta por um segundo depois que ele saiu, e então voltou para a Dona Perpétua. Ela estava olhando para ele com atenção renovada. Ele é uma criança notável, disse Rafael. Todas as crianças aqui são notáveis, disse Dona Perpétua, e havia uma firmeza no tom que era ao mesmo tempo concordância e advertência. Isabela soube que Rafael havia estado no lar pela manhã seguinte, quando Mateus mencionou o fato durante a revisão de frações com a naturalidade, com que mencionava qualquer coisa como dado informativo sem hierarquia emocional. O homem do carro veio ontem, disse Mateus, olhando para o exercício. Esse denominador aqui é 6 ou 12? 12, disse Isabela, e então? Que homem do carro? O do Mercedes preto. O que pagou R$50 por lavagem de R$2. Rafael Cavalcante? Ele não falou sobrenome, mas o carro era igual. Isabela ficou com a caneta suspensa sobre o caderno. O que ele queria? A Dona Perpétua disse que era sobre parceria. Não sei o que é parceria. No contexto do lar, é quando uma empresa apoia financeiramente, disse Isabela de forma automática. Ah, Mateus voltou para o caderno. E esse 12 vira quanto no final? Isabela ajudou com as frações, mas uma parte da cabeça havia ido para outro lugar. Rafael Cavalcante havia voltado. No mesmo dia em que ela havia encontrado a referência ao escritório Moraes na pasta de Mateus. Ela sabia que isso podia ser coincidência, e sabia também que a palavra coincidência era frequentemente usada por pessoas que não queriam assumir a responsabilidade de investigar uma conexão. Naquela tarde, depois que as crianças foram para o almoço, ela tentou ligar para o cartório de registro de imóveis e documentos do distrito de Pinheiros para verificar se havia algum registro relacionado ao nome Mateus Silva com data de nascimento aproximada de 8 a 10 anos atrás. O atendente foi educado e direto. Registros de menores em situação de acolhimento institucional eram protegidos e não podiam ser acessados por terceiros sem autorização judicial ou do conselho tutelar. Ela tentou o conselho tutelar. A assistente social que havia feito a entrega de Mateus 8 anos atrás havia se aposentado. O número no registro estava desatualizado. O arquivo físico do caso estava em processo de digitalização, o que na prática significava que estava numa caixa em algum depósito que ninguém havia aberto nos últimos 5 anos. Ela tentou o escritório Moraes Consultoria Jurídica. Ligou, disse que era pesquisadora verificando um antigo caso de adoção que havia passado pelo escritório e foi transferida 3 vezes antes de chegar num advogado chamado Dr. Pereira, que ouviu sua pergunta e disse com uma cordialidade que soava exatamente como uma porta sendo fechada com cuidado: informações de clientes são protegidas por sigilo profissional absoluto, senhora. Qualquer solicitação formal deve ser feita por via judicial. E desligou. Isabela ficou com o telefone na mão, olhando para a parede da sala de estudos onde havia colado um mapa do Brasil que as crianças haviam pintado no mês anterior. Naquela noite, ela abriu o laptop e passou 2 horas lendo sobre o Grupo Cavalcante. Era um conglomerado de médio-grande porte com atuação em logística, construção civil e tecnologia. Fundado pelo avô de Rafael, expandido pelo pai, hoje presidido por Rafael Cavalcante Neto, 36 anos. A mãe havia morrido quando ele tinha 12 anos. O pai havia morrido 4 anos atrás. Rafael assumiu a presidência aos 32 após um processo descrito como transição suave pela imprensa de negócios, mas que alguns perfis mais investigativos descreviam como um período de tensão interna considerável com resistência de membros mais antigos do conselho. Ela procurou por Lúcia Cavalcante e encontrou a matriarca, 73 anos, fundadora do Instituto Cultural Cavalcante, membro do conselho do grupo com cadeira permanente garantida no estatuto. Em todas as fotos, Dona Lúcia aparecia em preto e branco, não nas fotos em si, mas ela parecia ter uma preferência por roupas nessa paleta. Era uma mulher de presença física considerável mesmo em fotografia, com cabelo branco impecável e uma expressão que sugeria que havia chegado onde
Estava por ter tomado um número elevado de decisões difíceis e não ter se arrependido de nenhuma delas publicamente. Havia uma foto de Rafael e Dona Lúcia juntos num evento de 10 anos atrás. Isabela olhou para ela por um longo tempo. Depois fechou o laptop, foi à cozinha e fecha às 11 da noite, o que era o seu equivalente pessoal de admitir que não ia dormir bem. Na sexta-feira, Rafael estava no carro com Sérgio quando Sérgio mencionou de forma aparentemente casual: Dona Lúcia quer saber por quê o senhor foi ao lar São Benedito na quarta. Rafael virou a cabeça devagar. Como ela sabe que eu fui? Sérgio olhou para o para-brisa. Ela tem alertas de geolocalização configurados no sistema de segurança corporativo. O carro da empresa passou pelo endereço. Rafael ficou quieto por um momento. Diga para ela que foi para avaliação do programa de terceiro setor. Ela já sabe disso. Ela quer saber por que aquele lar especificamente. Porque fica perto do cliente que visitei na terça. Sérgio assentiu e foi digitar alguma coisa no telefone. Rafael olhou pela janela para a Avenida Paulista passando os prédios de vidro, refletindo o céu de setembro, e pensou que havia muitas coisas sobre sua avó que ele havia aceitado ao longo dos anos sem examinar de perto, porque examiná-las de perto produzia um tipo de desconforto que não se resolvia facilmente. O alerta de geolocalização no carro da empresa, por exemplo, era uma política de segurança, ela havia explicado quando havia implementado o sistema 5 anos atrás. Patrimônio da empresa, responsabilidade corporativa. Rafael havia concordado porque era uma explicação razoável. Ele continuou olhando para a Avenida Paulista. Na mesma tarde, o Dr. Pereira do escritório Moraes ligou para a Dona Lúcia Cavalcante e informou que havia recebido uma ligação de uma mulher, perguntando sobre um caso antigo. Não havia dado nenhuma informação, mas achava que ela deveria saber. Dona Lúcia ouviu, agradeceu, e depois de desligar ficou sentada em silêncio no escritório do seu apartamento no Jardim Europa por exatamente 3 minutos, o que para ela era um longo tempo de imobilidade. Depois pegou o telefone e começou a fazer ligações. No sábado, Mateus estava na calçada com o balde quando Rafael chegou. Menino havia de fato comprado um novo sabão neutro com parte dos R$50. Havia ainda R$43 na lata de biscoitos, reservados para a excursão ao Museu do Ipiranga que a escola havia marcado para outubro, cujo custo era R$35 incluindo o lanche. R$3, disse Mateus, apresentando o cartaz atualizado. Custo de insumo, confirmou Rafael. Enquanto o menino lavava o carro, Rafael ficou de pé na calçada e desta vez não estava ao telefone. Estava apenas olhando para o trabalho do menino, para a forma como ele se movia, para a concentração tranquila no rosto. Em algum momento Isabela saiu pelo portão. Ela viu Rafael e parou. Os dois ficaram se olhando por um segundo que tinha um peso ligeiramente maior do que devia ter entre duas pessoas que se haviam visto uma vez. Senhor Cavalcante, disse ela. Isabela, disse ele. Não, senhorita Fontana, não, professora. Só o nome, como se já tivessem estabelecido algum tipo de base. Ela desceu os degraus e ficou do lado dele, olhando para Mateus que estava na lateral do carro. O senhor voltou de novo. O carro fica sujo todo dia, ele repetiu. O senhor disse isso para o Mateus na quarta. É verdade das duas vezes. Isabela olhou para ele de soslaio. Pode falar a razão real. Eu prefiro razões reais a razões plausíveis. Rafael virou a cabeça para ela. Havia algo no jeito que ela havia dito. Aquilo direto e sem agressividade que o pegou desprevenido de uma forma que poucas coisas faziam. É uma distinção interessante. É uma distinção necessária, disse ela. Especialmente quando envolve crianças. Houve um silêncio. Mateus havia chegado na parte traseira e estava agachado trabalhando no para-choque. Eu não sei exatamente por que voltei, disse Rafael, e havia uma qualidade na voz que soava a alguém testando a veracidade de uma afirmação enquanto a fazia. Tem alguma coisa aqui que não consigo identificar direito. Isabela olhou para Mateus. Tem uma coisa que quero te perguntar, disse ela num tom mais baixo.
como profissional, não como terceiro curioso. Pode perguntar. O Escritório Moraes Consultoria Jurídica já fez algum trabalho para o Grupo Cavalcante relacionado à doação ou transferência de menores? O silêncio desta vez foi diferente. Rafael ficou completamente quieto. A qualidade de quietude de alguém cujos processos internos acabaram de mudar de velocidade. Por que você está perguntando isso? Disse ele devagar. Porque o nome do escritório aparece nos arquivos do Mateus, disse Isabela. E eu preciso saber se é coincidência ou conexão antes de ir mais longe com isso. Rafael olhou para Mateus. O menino havia terminado o para-choque e estava voltando para a frente para o enxague final. O sol da tarde pegava no cabelo dele e por um segundo a luz criou uma sombra que fez o perfil do menino aparecer de uma forma que Rafael havia visto antes, no espelho, 20 anos atrás. Ele tirou o telefone do bolso. Me dá seu número, disse ele para Isabela. Eu preciso verificar algumas coisas antes de responder sua pergunta. Isabela passou o número. Mateus chegou de volta com o pano de microfibra para os vidros. Pronto em 5 minutos, disse o menino. Tudo bem, disse Rafael. Mas ele estava olhando para o menino com aquela expressão que Isabela agora conseguia nomear. Era a expressão de alguém que começou a suspeitar de uma verdade que vai mudar tudo e ainda não sabe se quer confirmá-la. Isabela havia aprendido a ser paciente da forma como a maioria das pessoas aprende coisas que não são naturais para elas, por repetição forçada até que o comportamento ficasse automatizado. 2 anos de voluntariado num lar de acolhimento haviam ensinado que urgência sem poder institucional era apenas ansiedade com nome diferente e que ansiedade não ajudava Mateus nem nenhuma das outras 22 crianças. Então ela esperou que Rafael ligasse. Ele ligou na terça-feira, às 6 da tarde, quando ela estava corrigindo redações na mesa pequena do apartamento de um quarto que alugava no Bom Retiro. Posso te encontrar amanhã, disse ele, sem preâmbulo. Prefiro falar pessoalmente. Pode ser no lar, depois das 3, disse ela. Prefiro fora do lar. Tem um café na Rua Bela Sintra que conheço. Às 4, ela foi. O café tinha mesinhas de mármore e um cheiro de grão torrado que ocupava o espaço de forma confortável. Rafael já estava lá quando ela chegou, com um café duplo e uma pasta fina sobre a mesa. Não havia assistente, não havia advogado, só ele. Isabela pediu um café simples e esperou que ele começasse. O Escritório Moraes representa o Grupo Cavalcante faz 22 anos, disse ele direto, como se houvesse decidido que contornar o assunto custaria mais do que valia. Mas eles também fazem trabalho particular para membros da família. Contratos pessoais, planejamento sucessório, questões que não passam pelos canais corporativos formais. Quem da família? Uma pausa. Minha avó, principalmente. Dona Lúcia. Isabela ficou quieta, deixando ele continuar no ritmo dele. Eu fiz algumas perguntas discretas, disse Rafael. Não diretamente para o Moraes, porque qualquer consulta minha a eles iria chegar para ela em menos de um dia. Fiz por outro caminho. Ele abriu a pasta e tirou uma folha. Isso é uma listagem parcial de serviços prestados pelo escritório em nome de Lúcia Cavalcante entre 12 e 14 anos atrás. Não tenho os documentos originais, só a referência de que esses serviços existiram. Isabela olhou para a folha. Havia uma linha que dizia, de forma seca e administrativa, regularização documental menor, processo confidencial. A data era de há 9 anos e 2 meses. Mateus tem 9 anos, disse Isabela. Eu sei. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Na mesa ao lado, 2 mulheres estavam conversando sobre uma reforma de apartamento e o contraste entre a leveza daquela conversa e o peso desta era quase físico. Você tem alguma foto do arquivo do Mateus, disse Rafael. Tem uma foto na pasta dele. É recente, deste ano. Posso ver? Isabela havia tirado uma foto da foto com o celular na segunda-feira, antes de guardar a pasta de volta. Ela abriu o celular e mostrou para ele. Rafael olhou para a foto de Mateus. Mateus olhava de volta para a câmera, com a seriedade característica que tinha em situações formais.
O cabelo escuro e cacheado, os olhos castanho escuros, o queixo levemente firme. Para a idade. Rafael abriu a pasta novamente e tirou uma segunda folha. Era uma cópia de uma fotografia impressa em preto e branco. Uma jovem mulher, 20 e poucos anos, sorrindo para a câmera num local que parecia ser um parque. O sorriso era amplo, os olhos claros, o cabelo liso caindo sobre os ombros. Quem é essa? Disse Isabela. Camila Rocha, disse Rafael. A voz estava completamente controlada, o que Isabela reconheceu como tipo de controle que exige esforço ativo. Nós namoramos por 2 anos. Eu tinha 23, ela tinha 21. Terminou quando eu tinha 25. Como terminou? Ela foi embora. Uma pausa. Isso é o que eu fui informado. Que ela havia decidido que o relacionamento estava acabado, que não queria mais contato e havia se mudado para o exterior. Recebi uma mensagem no celular. Uma mensagem. 2 anos de relacionamento, uma mensagem de texto. Rafael olhou para o café. Eu achei estranho na época. Achei que deveria procurar conversar pessoalmente, mas minha avó me convenceu de que respeitar a decisão dela era o correto, que insistir seria desrespeitoso. Isabela olhou para a foto da jovem. Depois olhou para a foto de Mateus, no celular. Colocou os dois de pé, um ao lado do outro na mesa. Os olhos são diferentes, disse ela devagar. Os dela são claros. Os do Mateus são escuros. Os meus são escuros, disse Rafael. Sua voz havia mudado de tom, como uma corda tensionada além do ponto que ela sabia que podia ir. E ele tem uma marca de nascença atrás da orelha direita. Isabela ficou parada. Todos os homens da família Cavalcante têm, disse Rafael. É uma característica de herança documentada. Meu pai tinha. O pai do meu pai tinha. Eu tenho. Ele inclinou a cabeça levemente para o lado e Isabela viu, atrás do lóbulo da orelha direita, uma marca pequena e alongada, levemente mais escura que a pele ao redor. Vi no Mateus no primeiro dia. Tentei convencer a mim mesmo que era coincidência. E agora? Agora parei de tentar. Ele fechou a pasta. Eu preciso fazer um exame de DNA. Mas para isso preciso de acesso ao histórico médico do Mateus ou a algum material biológico, e qualquer solicitação formal minha vai acionar o radar do Moraes, que vai acionar minha avó, e eu não sei ainda o que isso significa. Significa que ela vai saber que você está investigando antes que você tenha provas, disse Isabela. Sim. Isabela olhou pela janela do café para a rua. Uma criança passava na calçada de mãos dadas com uma mulher mais velha, provavelmente avó, e estava mostrando alguma coisa numa vitrine com o dedo estendido e o rosto todo aceso. Existe uma outra coisa que preciso te dizer, disse ela, voltando para Rafael. Antes de irmos mais longe com isso, porque muda o que você vai sentir quando eu dizer. Ele esperou. Camila Rocha, disse Isabela. Você já tentou encontrá-la depois que ela foi embora? No início, sim. Ela não estava nas redes, o número havia sido desativado. A família dela disse que não sabia o paradeiro. Uma pausa. Com o tempo, aceitei. Eu fiz uma busca nos últimos dias, disse Isabela, e a voz estava completamente cuidadosa agora. O nome Camila Rocha aparece em 2 registros públicos. Ela constava como aluna de uma faculdade de design aqui em São Paulo até há 10 anos. 2. Há um registro de óbito com o mesmo nome e mesmo CPF datado de 10 anos atrás. Causa registrada: acidente de trânsito. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio de alguém processando uma informação surpreendente. Foi o silêncio de alguém cujas suspeitas estavam sendo confirmadas uma a uma de forma que doía exatamente porque não surpreendia. 10 anos atrás, disse Rafael. Mateus tem 9. Sim, ela morreu quando estava grávida ou logo depois. Ou logo depois, disse Isabela. Não tenho acesso ao histórico médico dela. Rafael ficou olhando para a fotografia da jovem mulher sorrindo no parque. A Camila da fotografia não sabia ainda o que estava por vir. Estava só ali num parque sorrindo para alguém com a câmera com um futuro inteiro ainda aberto. Minha avó me disse que ela havia ido para o exterior, disse ele.
Eu sei, ela estava morta. Aparentemente sim. Rafael fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma qualidade diferente neles, mais fria e mais decidida ao mesmo tempo. Como quando uma temperatura baixa solidifica algo que estava líquido. Eu preciso desse exame de DNA. E preciso dos documentos originais da entrega do Matheus no lar. Qualquer requisição formal vai chegar para o Moraes. Eu sei. Ele ficou em silêncio por um momento. Existe alguma forma de acessar esses documentos sem uma requisição formal? Isabela olhou para ele. Essa é uma pergunta que você está fazendo para uma professora voluntária de um lar de acolhimento. Estou fazendo para a única pessoa que parece ter interesse genuíno em descobrir o que aconteceu com essa criança, disse ele. E que já começou a investigar antes de eu chegar. Isabela ficou quieta. Ela já havia pensado nisso. Havia pensado nisso durante a madrugada de segunda-feira e de terça e parte da manhã de quarta. Havia pensado nas implicações legais, nos riscos profissionais, no que aconteceria se algo desse errado. E havia pensado em Matheus com o balde cor de laranja e o cartas de papelão e a lata de biscoitos com R$ 43 guardados para uma excursão ao museu. Existe um arquivo físico no Conselho Tutelar de Pinheiros, disse ela, devagar. A assistente social que trouxe o Matheus se aposentou, mas os arquivos físicos de casos fechados são mantidos no depósito do próprio Conselho. Não é digitalizado. Não tem sistema de alerta eletrônico. Ela fez uma pausa. O depósito fica no subsolo do prédio. A porta é fechada por cadeado convencional não eletrônico. Você está descrevendo como entrar num depósito sem autorização, disse Rafael. Estou descrevendo onde os documentos estão, disse Isabela. O que alguém decide fazer com essa informação é decisão dessa pessoa. Rafael ficou olhando para ela. Havia um momento em negociações difíceis em que as pessoas revelavam o que realmente eram, não pelo que diziam, mas pela qualidade do silêncio que mantinham antes de falar. Silêncio de Isabela era o silêncio de alguém que havia chegado sozinha a uma conclusão difícil e estava no processo de decidir se mantinha ela ou recuava. Eu não posso pedir para você fazer isso, disse ele. Não, concordou ela. Você não pode, mas você está considerando. Estou considerando há 3 dias, disse ela. E ainda não decidi. Naquela noite de volta ao lar para o jantar das crianças, Isabela serviu arroz e feijão e ouviu Matheus explicar para um menino mais novo porque o Flamengo havia perdido no fim de semana usando uma análise tática que era mais elaborada do que a maioria dos comentaristas de futebol conseguia produzir. O menino mais novo ouvia com a boca aberta. Matheus gesticulava com a colher, completamente absorto no tema. Seriedade habitual temporariamente substituída por algo que se parecia muito com paixão. Isabela pensou em Camila Rocha sorrindo no parque. Pensou em Rafael olhando para a fotografia com aquele silêncio controlado que custava esforço. Pensou em uma linha de texto numa pasta cor de laranja, genitora. Falecida, genitor desconhecido. E pensou, genitor desconhecido. Não genitor ausente. Não genitor que recusou reconhecer. Desconhecido. Como se alguém houvesse tomado o cuidado de garantir que ele permanecesse assim. Naquela mesma noite, enquanto Isabela estava servindo o jantar, o celular de Dona Lúcia Cavalcante vibrou com uma mensagem do Doutora Pereira. A professora do lar esteve no cartório de Pinheiros perguntando sobre registros de menores. Também tentou o conselho tutelar, sem sucesso em ambos. Dona Lúcia leu a mensagem, colocou o celular na mesa ao lado do copo de vinho tinto que bebia sozinha no terraço do apartamento e ficou olhando para as luzes da cidade por um longo tempo. Então pegou o telefone de novo e começou a digitar. Na quinta-feira, Isabela chegou ao Conselho Tutelar de Pinheiros às 7 da manhã, quando o prédio ainda estava sendo aberto pelo porteiro. Disse que era professora de um lar de acolhimento que havia um caso antigo, cujos documentos precisava verificar para uma auditoria interna e que o arquivista responsável havia dito que poderia vir cedo. O porteiro não sabia de nenhum arquivista tendo dito isso, mas era 7 da manhã e ele
Estava com um copo de café na mão e a expressão de alguém que não havia dormido suficientemente bem para navegar ambiguidades. Ele deixou ela entrar. Isabela passou 20 minutos no subsolo, entre caixas de arquivo, empilhadas com etiquetas manuscritas que seguiam um sistema de organização que parecia ter lógica própria não documentada em lugar nenhum. Encontrou a caixa com a referência aproximada. Abriu. Vasculhou. Com cuidado, tentando não criar desordem porque desordem deixava rastro. E encontrou. Não era o arquivo completo. Era uma pasta fina com 3 documentos. Um deles era o termo de entrega da criança, a cópia original que havia ficado com o conselho enquanto a cópia tinha ido para o lar. E nele, no campo de observações, a redação estava completa, sem o risco que havia na versão do lar. Criança entregue por representante do escritório Moraes Consultoria Jurídica mediante apresentação de termo de cessão de guarda assinado pela genitora. Genitora presente e consciente no ato da assinatura. Segundo declaração do representante, genitora optou por não comparecer pessoalmente. Isabela fotografou os 3 documentos com o celular. Guardou a pasta. Fechou a caixa. Subiu as escadas. O porteiro estava ao telefone. Ela passou por ele com um aceno de cabeça e saiu para a rua. Ficou na calçada por um momento com o sol da manhã no rosto olhando para as fotos no celular. Genitora presente e consciente. Genitora optou por não comparecer pessoalmente. Mas Camila Rocha havia morrido naquele mesmo período. O que significava que ou a declaração do representante do Moraes era falsa ou havia outra mulher envolvida ou alguém havia assinado em nome de Camila um documento que Camila não havia assinado. Isabela guardou o celular na bolsa e foi para o ponto de ônibus com a sensação de que havia acabado de atravessar uma linha que não podia ser desatravessada. Ela não sabia naquele momento que havia uma câmera de segurança na entrada do conselho tutelar e que as imagens de câmeras de prédios públicos podiam ser solicitadas mediante pedido administrativo simples. Ela não sabia ainda que o Dr. Pereira havia feito exatamente isso na manhã seguinte. O escritório do Dr. Pereira ficava no 12º andar de um edifício na Avenida Brigadeiro Faria Lima com vista para o corredor financeiro de São Paulo e uma decoração que comunicava solidez, descrição e o tipo de sucesso que não precisava se anunciar em voz alta. Lúcia Cavalcante havia escolhido o escritório há 22 anos, exatamente por essas qualidades e o Dr. Pereira havia aprendido ao longo desse tempo que manter o contrato com os Cavalcante exigia, acima de tudo, uma coisa: antecipar problemas antes que eles chegassem a cliente. O problema atual se chamava Isabela Fontana, 32 anos, professora voluntária, e havia começado a puxar fios com uma persistência que o Dr. Pereira classificava como ingênua na intenção e potencialmente catastrófica nos efeitos. Ele havia apresentado o resumo da situação para Dona Lúcia na quinta-feira à noite via ligação segura, e ela havia ouvido tudo em silêncio, o tipo de silêncio que o Dr. Pereira havia aprendido a respeitar profundamente ao longo de 2 décadas. A professora tem os documentos do Conselho Tutelar? Havia perguntado. Dona Lúcia, fotografias aparentemente. Não os originais. E Rafael, não temos evidência de que ele tenha visto os documentos ainda. Mas ele esteve em contato com a professora. Outro silêncio. Cuide disso, havia dito Dona Lúcia, e desligado. Cuidar disso no vocabulário de Dona Lúcia não significava nada ilegal. Ela havia aprendido há muito tempo que ilegalidade era uma ferramenta cara, arriscada e raramente necessária quando se tinha suficiente poder institucional. Significava, em vez disso, pressão nos pontos certos. Os pontos certos neste caso eram claros: a professora era voluntária, sem vínculo formal com o lar, sem credencial jurídica, sem apoio institucional. Um único relatório ao Conselho de Ética da Secretaria Municipal de Assistência Social, sugerindo irregularidades no acesso a documentos protegidos de menores, era o suficiente para criar um processo administrativo que consumiria meses e tornaria a continuidade do voluntariado dela no lar impossível durante a investigação. E Rafael
Rafael era mais delicado, mas também mais conhecido. Havia tomado nos últimos 2 anos 3 decisões de investimento que o conselho havia questionado. Nada grave. Nada que configurasse irregularidade. Mas o suficiente para que, se os documentos fossem retirados do cofre onde estavam, houvesse uma narrativa alternativa disponível. Um presidente instável e influenciado por uma mulher de motivações obscuras, fragilizando a governança corporativa. Narrativas não precisavam ser verdadeiras para funcionarem. Precisavam apenas ser plausíveis e chegarem primeiro. Isabela recebeu a notificação do processo administrativo na sexta-feira, às 10 da manhã, por e-mail oficial da Secretaria Municipal. Leu 2 vezes, depois ligou para Rafael. Eu recebi um processo administrativo, disse ela, por acesso irregular a documentos protegidos de menores. Uma pausa curta no outro lado da linha. Quando? Hoje, instaurado ontem. O denunciante não está identificado, mas o timing é claro. Você foi ao conselho tutelar, disse ele. Não era pergunta. Fui. Uma pausa. Tenho fotos dos documentos. Mas se eu usar isso, agora, dentro de um processo administrativo em que estou sendo acusada de acesso irregular, eles vão usar o próprio método de obtenção para invalidar o conteúdo. Eu sei. Rafael estava andando. Ela podia ouvir pelo som ao fundo. Precisamos de uma via legal. Um exame de DNA requisitado por você formalmente seria uma via legal, disse ela. Mas vai ao Moraes. Eu sei. Ele parou de andar. Tem um laboratório de análise genética, aqui em São Paulo, particular, que não tem nenhum contrato com o grupo Cavalcante. Se eu for pessoalmente com a autoridade parental que estou reivindicando, eles podem aceitar a solicitação, mas preciso de algo que justifique a reivindicação antes de um resultado confirmado. Uma evidência inicial. Os documentos que eu fotografei justificam, disse Isabela, se forem obtidos legalmente. Silêncio entre os dois. Existe uma cópia dos documentos originais em algum lugar que não seja o conselho tutelar, disse Isabela devagar. A outra cópia, a que foi feita no momento da entrega, estava no escritório Moraes. Eles ficam com cópia de tudo que processam. Esses documentos têm mais de 8 anos. Então estão no arquivo físico do escritório, não no sistema ativo. Você está descrevendo onde os originais estão, disse Rafael. Estou descrevendo onde os documentos legítimos estão, disse ela. Documentos que, se fossem acessados com autorização judicial, resolveriam tudo. O problema é que uma ordem judicial leva semanas e, durante essas semanas, o processo administrativo contra mim progride e o arquivo pode ser transferido, destruído ou reclassificado. Outro silêncio. Eu não posso pedir para você fazer isso, disse Rafael, pela segunda vez em menos de uma semana. Eu sei, disse Isabela. Mas desta vez eu já decidi. O escritório do Dr. Pereira funcionava até às 6 da tarde com equipe completa e até às 8 com pessoal reduzido. Às 8h30 havia apenas o porteiro do edifício e um sistema de câmeras de segurança que cobria a entrada e os corredores principais, mas não o arquivo físico no subsolo, que era considerado de risco suficientemente baixo para não merecer câmera interna. Isabela havia passado a tarde de sexta pesquisando a planta do edifício, disponível no cadastro da prefeitura para fins de habite-se, e o protocolo de saída da equipe, que podia ser observado da cafeteria em frente entre 5 e 8 da tarde. Havia chegado à conclusão de que era possível, mas que qualquer erro de timing a colocaria numa situação significativamente pior do que um processo administrativo. Havia considerado isso. Havia considerado Mateus com o balde cor de laranja. Havia considerado Camila Rocha sorrindo no parque sem saber o que estava por vir. Havia considerado o campo de um formulário que dizia genitor desconhecido quando o genitor estava a 12 metros de distância, numa SUV preta, e havia ido de qualquer forma. Entrou às 8h42, usando o crachá de visitante do dia anterior, que a recepção não havia pedido de volta porque o protocolo era para visitantes saírem com ele e devolverem na próxima visita, uma falha de processo que o edifício ainda não havia corrigido.
O porteiro a reconheceu com um aceno de cabeça. Ela acenou de volta, foi direto ao elevador, desceu para o subsolo. O arquivo era exatamente o que ela havia esperado. Pastas físicas. Sistema de numeração por ano e cliente, cor de etiqueta diferente por categoria. Cavalcante tinha sua própria seção, evidentemente com etiqueta dourada. Mas o que ela precisava não estava na seção Cavalcante ativa. Estava no arquivo histórico, etiqueta verde, organizado por ano. 9 anos atrás. 10 anos atrás. Ela encontrou a pasta em 11 minutos. Estava fotografando o terceiro documento quando ouviu a porta do arquivo abrir. A delegacia de polícia do Jardim Paulista era um lugar de espera, fundamentalmente. Pessoas esperando para registrar ocorrências, esperando para serem ouvidas, esperando para saber o que acontecia. Seguir. Isabela havia esperado 1 hora e 40 minutos numa cadeira de plástico antes que Rafael chegasse. Ele entrou no espaço com a compostura de quem havia passado anos, aprendendo a não deixar o ambiente ditar o estado interno. Mas quando viu ela sentada na cadeira com as mãos no colo, a bolsa na frente como escudo instintivo, ele parou por um segundo. Depois foi até o balcão, conversou com o delegado por 3 minutos e voltou. Não vou assinar o boletim contra você, disse ele, sentando-se na cadeira ao lado. Eu sei, disse Isabela. Mas isso não resolve o problema. Eles ainda podem processar por invasão de propriedade independente da sua decisão. Eu sei. Ele ficou olhando para a frente por um momento. Você conseguiu os documentos? Fotografei 4 antes de ser interrompida. Não sei se são os certos. Posso ver? Ela abriu o celular. Rafael olhou para as fotos, uma por uma, com aquela atenção total que ele dava a coisas que importavam. Na terceira foto, ele parou. Era um contrato de cessão de guarda, com o nome Camila Rocha no campo de cedente, com a data e com uma cláusula que Isabela havia lido rapidamente, mas não havia compreendido totalmente. A cedente declara ciência de que o cessionário é o Escritório Moraes Consultoria Jurídica, em nome de um terceiro representado cujo nome será mantido em sigilo a pedido do próprio, de acordo com a cláusula de confidencialidade, assinada separadamente. Um terceiro representado cujo nome será mantido em sigilo, leu Rafael, em voz alta. Alguém pediu que o nome deles não aparecesse, disse Isabela. E pagou o escritório para garantir isso. Rafael colocou o celular de volta na mão dela. Ficou sentado em silêncio, por um momento que teve um peso específico. Depois disse, a assinatura da Camila nesse contrato. Sim, ela estava grávida quando foi para o exterior, segundo o que me disseram. Ou morreu logo depois do parto, segundo o registro de óbito que você encontrou. Uma pausa. Se ela assinou este contrato em vida, assinou sem saber que ia morrer. Se ela assinou depois, a assinatura é falsa porque ela estava morta. Isabela ficou com os olhos no celular. Ou ela nunca assinou. Ou ela nunca assinou, confirmou Rafael. Ele se levantou. Foi até o balcão novamente. Desta vez a conversa durou mais tempo e Isabela podia ver pelo ângulo que ele havia tirado o celular e estava mostrando alguma coisa ao delegado. Quando voltou, trouxe um formulário. Solicitação de teste de paternidade por declaração de vínculo biológico presumido, disse ele, colocando o formulário na cadeira entre os dois. O delegado confirmou que posso fazer a solicitação diretamente num laboratório acreditado sem ordem judicial prévia, desde que haja elementos que justifiquem a presunção de vínculo. Os documentos que você fotografou, mesmo informalmente, constituem esses elementos como base para a solicitação, e a questão de como foram obtidos é separada da validade científica do resultado. Isabela olhou para o formulário. Você já pesquisou isso? Pesquisei durante o trajeto até aqui. Você veio rápido. Eu vim rápido, confirmou ele, sem explicar o que aquilo significava. Isabela olhou para ele por um momento. Depois olhou para o celular para a foto do contrato com a assinatura de Camila Rocha ou de alguém que havia assinado por ela. Rafael. Ela esperou até que ele olhasse para ela. Você tem certeza do que está iniciando? Não, disse ele, mas tenho certeza do que já aconteceu. E essas são
Duas coisas diferentes. Ele abriu o aplicativo do laboratório no celular e começou a preencher a solicitação. Isabela ficou olhando para o formulário entre eles, pensando que havia um tipo de coragem que não aparecia em manchetes, que era simplesmente decidir continuar quando parar seria mais fácil. 40 minutos depois, Rafael estava do lado de fora da delegacia, no banco traseiro do carro, com o resultado da coleta rápida do laboratório, 24 horas na tela do celular. Tinha feito a coleta no próprio laboratório, 1 hora antes com uma amostra de saliva. A coleta de Matheus havia exigido autorização da dona Perpétua, que Rafael havia ligado diretamente e explicado apenas que havia uma questão médica de histórico familiar que precisava de verificação. Dona Perpétua havia concordado, com uma expressão que sugeria que ela já havia suspeitado de alguma coisa por um tempo. O resultado estava na tela. Probabilidade de paternidade biológica, 99,97%. Rafael ficou olhando para os números. Sérgio estava no banco da frente, em silêncio, com o profissionalismo de alguém que havia aprendido quando o silêncio era a única forma de respeito adequada. Do lado de fora, São Paulo continuava no seu ritmo constante. Carros, ônibus, pedestres, o barulho específico de uma cidade de 12 milhões de pessoas que não parava para nenhum momento particular de nenhuma vida particular. Rafael fechou os olhos por alguns segundos. Quando os abriu, havia uma clareza diferente neles. Não a clareza de alguém que havia resolvido tudo, mas a clareza de alguém que sabe exatamente qual é o próximo passo e não tem mais nenhuma dúvida sobre dá-lo. Abriu o contato de Dona Lúcia no celular. Olhou para o nome por um segundo. Não ligou ainda. Em vez disso, digitou uma mensagem para Isabela. Resultado confirmado. Nos encontramos amanhã de manhã. Venha preparada. E então olhou de novo para a cidade, com o nome do filho na cabeça. Matheus, que havia cobrado R$ 2 por uma lavagem de carro com a dignidade de quem não sabia que valia infinitamente mais. A reunião havia sido convocada para às 10 da manhã no andar executivo da sede do Grupo Cavalcante na Faria Lima, e Rafael havia chegado às 9h45, o que era raro o suficiente para fazer a secretária de andar olhar para o relógio com disfarçada surpresa. Ele havia passado a noite inteira acordado, não da forma agitada de quem não consegue parar de pensar, mas da forma calma de quem terminou de pensar e está esperando a hora de agir. Havia ligado para 2 membros do conselho às 10 da noite, Maurício Andrade, o mais antigo membro independente, 70 anos, que havia conhecido o pai de Rafael antes de Dona Lúcia ter poder suficiente para influenciar composições do conselho, e Fernanda Rios, a única conselheira nomeada nos últimos 3 anos por votação aberta sem patrocínio familiar. Havia falado com cada um por tempo suficiente para apresentar os documentos por e-mail criptografado e ouvir o silêncio que se seguiu à leitura. Maurício havia dito, após aquele silêncio: "Isso é muito sério, Rafael." "Eu sei", havia respondido Rafael. "Você tem certeza do resultado?" 99,97%. Outro silêncio. "Estarei lá às 10. Fernanda havia sido mais direta. "Eu já suspeitava que o estatuto dela tinha problemas." Isso muda a conversa completamente. Às 10 em ponto, Dona Lúcia Cavalcante entrou na sala de reuniões com a pontualidade de sempre, vestida de cinza escuro, cabelo branco impecável, a postura de quem havia presidido esta sala de muitas formas, ao longo de muitos anos. Viu Maurício e Fernanda já sentados, além de Rafael. Não viu o advogado corporativo do grupo, que deveria estar presente em reuniões do conselho. Ela parou. "Rafael", disse ela com aquela voz que durante toda a infância dele havia soado como autoridade absoluta. "Que reunião é essa?" "Senta, vó", disse Rafael. Ela não sentou imediatamente. Olhou para Maurício, que manteve o olhar. Olhou para Fernanda, que também manteve. Então foi até a cadeira no final oposto da mesa, que sempre havia sido a sua cadeira, e sentou. Rafael abriu a pasta que tinha na frente. Colocou 3 documentos sobre a mesa e empurrou em direção a ela. "O resultado do exame de DNA", disse ele. "Uma cópia do contrato de
Sessão de guarda com a assinatura de Camila Rocha, datado de um período em que ela estava morta ou gravemente incapacitada segundo o registro de óbito. Uma pausa. E o registro de óbito de Camila Rocha, que você declarou para mim há 10 anos que havia ido para o exterior. Dona Lúcia olhou para os 3 documentos, não para o rosto de Rafael. Para os documentos. E Isabela, que havia solicitado para Rafael não estar presente nessa reunião, mas que havia aceitado esperar do lado de fora do andar e que podia ouvir nada dali, teria reconhecido naquele olhar a mesma qualidade que havia visto na expressão de Rafael na delegacia, não surpresa. A ausência de surpresa de alguém para quem a possibilidade de ser descoberto nunca havia sido zero, apenas calculada como suficientemente improvável. Você não entende o que estava em jogo, disse Dona Lúcia. Então explica para mim, disse Rafael. Ela ficou quieta por um momento, com aquela imobilidade calculada que usava quando estava organizando argumentos, não quando estava recuando. Camila era uma moça de família simples, sem estabilidade, sem perspectiva de longo prazo. Um relacionamento de 2 anos numa fase em que você não sabia ainda o que queria da vida. Ela engravidou e em vez de conversar com você, ela veio conversar comigo. Ela veio conversar com você, repetiu Rafael devagar. Ela veio, eu a ouvi. Eu avaliei a situação. A voz de Dona Lúcia estava completamente controlada, o que era de alguma forma mais difícil de ouvir do que se ela tivesse demonstrado qualquer coisa. Oferecer apoio financeiro e garantir uma saída discreta para ela era a solução que protegeria a família, o nome, o que o seu avô e seu pai construíram. E quando ela morreu? Uma pausa minúscula. O acidente foi uma tragédia. Não foi algo que eu previ ou controlei. E o bebê? A criança estava com uma parteira particular quando o acidente aconteceu. O escritório Moraes cuidou da situação de forma a garantir o bem-estar da criança numa instituição adequada. Numa instituição adequada, repetiu Rafael. Havia algo na forma como ele repetia as palavras dela, sem ironia, sem agressividade, apenas devolvendo-as ao ar com o peso exato que tinham, que era mais difícil de responder do que uma acusação direta. Com um sobrenome inventado, com um arquivo vazio, num lar que não tem nem psicólogo porque o convênio foi suspenso. Dona Lúcia olhou para ele. Rafael, eu fiz o que acreditava ser correto para essa família. Você fez o que era correto para essa família como você a imagina, disse Rafael. Não como ela é. Ele recolheu os documentos. Vou apresentar ao conselho completo na semana que vem o pedido de revisão da cláusula de cadeira permanente no estatuto. Maurício e Fernanda já estão informados. Ele se levantou. O processo de reconhecimento paterno vai para a vara de família na segunda-feira. Os documentos que o Moraes mantinha sobre o caso foram fotografados e estão em múltiplas cópias. Qualquer ação do escritório para destruí-los ou reclassificá-los agora já é tarde. Dona Lúcia ficou olhando para ele com uma expressão que era complicada demais para ter um nome simples. Havia raiva ali, a raiva de quem vê décadas de estratégias sendo revertidas, mas havia também outra coisa, mais difícil de identificar, mais difícil de olhar de frente. Algo que se parecia em certas luzes com o reconhecimento tardio de um erro que não podia mais ser desfeito. Você vai destruir o que eu construí, disse ela. Não, disse Rafael. Vou decidir o que vale ser mantido. Ele fechou a pasta. O que você construiu com mentiras não vale ser mantido. O resto, a gente vê. Ele foi em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta. Sem virar, disse, Camila mereceu mais. E você sabia disso. E saiu. Do lado de fora da sede do Grupo Cavalcante, o inspetor de vigilância sanitária que havia chegado às 9h40 para uma inspeção de rotina no lar São Benedito estava, às 10h20, examinando a documentação do lar com uma expressão de quem procura uma irregularidade específica e não a está encontrando. Isabela estava sentada na sala de espera do andar executivo quando recebeu a ligação de Dona Perpétua. Tem um inspetor aqui, disse a diretora com uma calma que revelava que ela havia visto táticas de intimidação antes e havia desenvolvido imunidade razoável.
quer ver documentos das crianças, histórico de visitantes, registros de acesso. Não deixe ele ver nada dos arquivos das crianças sem ordem judicial, disse Isabela. Isso é protegido por lei. Ele sabe disso, mas vai tentar. De qualquer forma. Eu sei, disse Dona Perpétua. Mas ele está sendo muito insistente. Sobre o visitante de sábado, Isabela entendeu imediatamente. Rafael. Queriam construir um registro de que Rafael havia tido acesso às crianças de forma irregular para criar uma narrativa paralela. Peça para ele apresentar a ordem de inspeção, com especificação exata do que está sendo inspecionado. Inspeção de rotina não dá acesso irrestrito a registros de menores. Se ele não tiver a ordem específica, ele não tem autoridade. Uma pausa do outro lado. O som de conversa ao fundo. Então, Dona Perpétua, disse num tom diferente, mais direto, Isabela. Eu tenho essa pasta há 8 anos. Eu sempre soube que estava incompleta de uma forma que não era acidental. Isabela ficou quieta. Eu esperei porque não tinha como agir sozinha, continuou Dona Perpétua. E porque Mateus estava seguro aqui, e às vezes seguro é o máximo que conseguimos oferecer. Uma pausa. Mas se existe uma forma de isso ser resolvido corretamente, me diz o que eu preciso fazer. Mostre os documentos do lar que provam que ele foi recebido em condições irregulares, disse Isabela. O contrato de cessão de guarda. No arquivo do lar, que é o que você tem, prova que o lar foi o destinatário de uma criança entregue com documentação suspeita. O lar é vítima nessa história, não a gente. Coloca isso claro para o inspetor. Outro silêncio. Entendido. E Dona Perpétua, disse Isabela. Obrigada. Cuida dele, disse a diretora. E desligou. Isabela ficou com o telefone no colo, no corredor silencioso do andar executivo, ouvindo o som distante de São Paulo lá fora. 5 minutos. Depois, Rafael saiu da sala de reuniões. Ele a viu. Não disse nada por um momento. Ela não precisou perguntar como havia ido. A forma como ele estava de pé dizia o suficiente, ainda ereto, mas com algo levemente diferente nos ombros, não afundados, mas liberados de um peso específico que ela não sabia que ele carregava até ver sua ausência. Teve problema no lar, disse ela, e contou sobre o inspetor. Eu vou ligar para o Conselho Regional de Medicina Veterinária, disse ele, e quando ela olhou para ele sem entender, acrescentou. Brincadeira. Vou ligar para o nosso jurídico interno, não o Moraes. Temos uma equipe interna de compliance que não tem nenhuma relação com ela. Eles podem enviar um representante ao lar em meia hora. Você confia neles? São funcionários da empresa, contratados por mim, sem nenhum contato com ela. Ele estava com o celular na mão. 30 minutos. Foram 35, mas o inspetor havia saído do lar com a documentação específica que Dona Perpétua havia apresentado e a informação de que qualquer ação posterior exigiria ordem judicial específica nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo que o representante jurídico do lar havia citado de memória com uma precisão que o inspetor não havia esperado de uma instituição pequena. Às 11h40, o lar estava funcionando normalmente. Às 4 da tarde de sábado, Rafael Cavalcante estacionou Mercedes GLE preto em frente ao lar São Benedito pela 4ª vez. Mas desta vez desceu do carro imediatamente, foi ao porta-malas e tirou um balde. Um balde novo, cor de azul petróleo, com uma esponja nova dentro e um frasco pequeno de sabão neutro de boa qualidade ao lado. Mateus estava no pátio interno, jogando bola com 2 meninos mais novos quando a funcionária avisou que havia alguém esperando por ele no portão. Ele veio até o portão com a camiseta levantada até o umbigo por causa do calor, o que era o tipo de detalhe que ele não perceberia que seria lembrado por muito tempo. Viu Rafael? Viu o balde? O senhor veio me fazer concorrência, disse Mateus. Vim aprender a técnica correta, disse Rafael. Ouvi que o melhor profissional da região é você. Mateus olhou para o balde, avaliou a qualidade do material com olhos de especialista e assentiu levemente. O sabão é bom. Mas a esponja, a senhora Isabela me ensinou que esponja nova raspa se você não molhar direito antes.
Molhe a esponja antes, confirmou Isabela, que havia saído pelo portão. E estava encostada no muro do lado, com os braços cruzados e a expressão de alguém que havia decidido observar em vez de intervir. Então me ensina, disse Rafael para Mateus. Foram para o carro. Mateus instruiu com a seriedade habitual, demonstrando o movimento circular, a pressão adequada, a forma de segurar a esponja para não torcer o pulso. Rafael seguiu as instruções, com uma atenção que era genuína, não performática. Ele havia passado a vida inteira aprendendo coisas de pessoas que sabiam mais do que ele, sobre assuntos específicos, e havia aprendido que a única forma de aprender direito era deixar o ego do lado de fora. Estavam na lateral do carro, Mateus supervisionando o Rafael executando, quando o menino disse sem olhar para cima do trabalho: o senhor veio 3 vezes antes de hoje. 4, contando essa. Empresário de São Paulo não tem outras coisas para fazer? Tem, disse Rafael. Mas às vezes tem coisas mais importantes do que as que estão no calendário. Mateus processou isso. A professora Isabela ficou estranha depois da primeira vez que o senhor veio. Estranha como? Ficou acordada mais tarde. Eu vi a luz do quarto dela acesa quando eu fui ao banheiro à meia-noite. Mateus era interno do lar nos fins de semana quando a escola não tinha aula. E ela fica me olhando. Diferente. Como assim diferente? O menino parou de trabalhar por um momento e ficou olhando para o carro, com aquela expressão de quem está escolhendo palavras com cuidado. Como? Quando alguém sabe alguma coisa que você não sabe, mas fica com dúvida se deve falar. Rafael colocou a esponja no balde. Ficou de pé de frente para o carro, com as mãos levemente molhadas e a cidade fazendo seu barulho constante, ao fundo. Depois se virou para Mateus e ficou na altura do menino, uma posição que exigiu dobrar os joelhos ligeiramente porque Mateus era baixo para a idade. Eu tenho uma coisa para te dizer, disse Rafael. Mateus ergueu o rosto e olhou para ele com aqueles olhos que não pediam. Meu nome é Rafael Cavalcante. Você já sabe isso. O que você não sabe é que eu conheci sua mãe há muitos anos. Uma pausa. O nome dela era Camila. O rosto de Mateus não mudou de expressão imediatamente. Ficou quieto, com aquela capacidade de absorver informação sem reagir de imediato que era ao mesmo tempo notável e levemente dolorosa de observar numa criança de 9 anos. Eu não tenho foto da minha mãe. Eu tenho, disse Rafael. Tirou o celular do bolso, abriu a galeria e mostrou para Mateus a foto da jovem sorrindo no parque. Essa é ela. Com 21 anos. Mateus ficou olhando para a foto. Ficou olhando por um tempo longo e Rafael ficou parado, deixando o tempo ser o tempo que precisava ser. Ela é bonita, disse Mateus por fim. A voz estava completamente neutra, que era provavelmente a única forma que ele sabia de lidar com coisas que eram grandes demais para ter tom. Era muito, disse Rafael. Ela morreu? Sim. Quando você tinha menos de 1 ano. Mateus ficou olhando para a foto um pouco mais. Depois devolveu o celular para Rafael. E o senhor é o quê? Era a pergunta mais direta que alguém havia feito sobre o assunto em 3 semanas de investigação, dedução e manobras legais. Rafael havia preparado versões diferentes de como responder, mais suaves, mais graduais, mais cuidadosas com o impacto emocional. Mas havia aprendido, em 10 dias de conhecer Mateus, que esse menino preferia a versão direta. Sou seu pai biológico, disse Rafael. Eu não sabia que você existia. Até há pouco tempo. Não porque não quis saber, porque me esconderam essa informação. Mateus ficou completamente quieto por um momento que foi longo. Depois disse, tem prova? Rafael quase sorriu, não de humor, mas do tipo de reconhecimento que dói. Um pouco. Tem. Um exame de DNA feito em laboratório. 99,97%. O 0,03% restante? Margem técnica do exame. Na prática, é certeza. Mateus assentiu como alguém aceitando um dado técnico. E agora? Agora eu quero que você saiba que existe um processo legal em andamento, para que eu seja reconhecido oficialmente como seu pai. Isso vai levar alguns meses porque tem burocracia. Mas vai acontecer. Uma pausa. O
que acontece depois depende de muita coisa, mas a coisa mais importante, a única que importa agora, é que você saiba que eu quero que aconteça. Mateus olhou para ele. Depois olhou para Isabela, que havia saído do muro e estava a uns 4 metros, próxima o suficiente para ser chamada, distante o suficiente para não estar na conversa. Depois olhou de volta para Rafael. Eu sabia que o senhor ia voltar, disse Mateus. Como você sabia? Porque o senhor ficou olhando para mim de um jeito. Uma pausa. E, porque eu vi a marca. Rafael ficou parado. Que marca? Mateus levantou a mão e apontou para trás da própria orelha direita. Essa? A senhora Perpétua me falou que era de família quando eu era pequeno. Ela não falou de qual família. Pausa. Na primeira vez que o senhor chegou, eu vi a do senhor quando o senhor virou a cabeça. É, igual. Rafael ficou olhando para o menino durante um silêncio que tinha um tipo de peso que não vinha de palavras. Você sabia desde a primeira vez, disse ele. Não era pergunta. Eu suspeitei, disse Mateus com a precisão de alguém que distinguia. Suspeita de certeza, mas suspeita não é prova. Aprendi isso com a professora Isabela. Do lugar onde estava, Isabela fez uma expressão que era simultaneamente orgulho e o tipo de afeto que aperta o peito. Rafael ficou de pé no sábado à tarde, em frente ao lar São Benedito, com o balde azul petróleo ao lado e o filho de 9 anos que havia aprendido a distinguir suspeita de prova e havia esperado pacientemente pela confirmação e não soube dizer por um momento se era ele quem estava cuidando dessa criança ou o contrário. Mateus pegou a esponja de volta no balde. O senhor ainda não terminou. Lado direito. Tem razão, disse Rafael. Movimento circular, disse Mateus. Pressão constante. Não força. Entendido, disse Rafael. E voltaram a trabalhar. Nos 3 meses que se seguiram, o processo na vara de família avançou, com a velocidade que processos com documentação completa e sem contestação costumam avançar, que era mais rápida do que Isabela havia esperado e mais lenta do que Rafael havia desejado. Durante esses meses, o grupo Cavalcante atravessou uma revisão do estatuto que resultou na suspensão da cadeira permanente de Lúcia Cavalcante no Conselho, substituída por um mandato renovável de 2 anos sujeito à aprovação, por maioria qualificada. Dona Lúcia não contestou a mudança, publicamente. Apareceu na reunião do Conselho onde foi votada, vestida de cinza escuro como sempre, e após o resultado ficou sentada em silêncio por alguns minutos enquanto os outros saíam. Depois se levantou e foi embora. Rafael não pediu desculpas a ela. Ela não pediu a ele. Havia coisas que eram muito grandes para caber em palavras e que, quando forçadas nesse formato, ficavam menores do que eram. Rafael havia aprendido isso ao longo da vida com seu pai, que havia sido um homem de ações mais do que de declarações. Havia decidido que herdar essa característica era uma das poucas coisas do pai que valia guardar sem modificação. O escritório Moraes Consultoria Jurídica perdeu o contrato com o grupo Cavalcante. O doutora Pereira não contestou. A investigação administrativa contra Isabela foi arquivada 3 semanas após o início por falta de sustentação, depois que os documentos obtidos por ela foram considerados pelo Ministério Público como elemento desencadeador de investigação de interesse público, o que na prática significava que a forma de obtenção ficou em segundo plano em relação à relevância do conteúdo. Isabela continuou como professora voluntária no lar. Mateus continuou como o melhor serviço de lavagem de carro da rua. Conselheiro Brotero, embora houvesse aumentado o preço para R$ 4,00 com a justificativa documentada de atualização de custo de insumo e valorização de experiência acumulada. Rafael havia discutido o aumento com ele durante 10 minutos e Mateus havia apresentado uma análise de mercado informal que incluía os preços dos 3 lava-rápidos mais próximos, ajustados para qualidade e localização. Rafael havia concordado com R$ 4,00. No dia em que o juiz homologou o reconhecimento de paternidade e a certidão de nascimento de Mateus foi atualizada com o nome Rafael Cavalcante no campo de pai, Rafael foi ao lar às 14h, no horário em que Mateus estava voltando da escola, e esperou no banco de cima do pátio.
Mateus chegou com a mochila nas costas, viu Rafael e parou. Saiu, disse Rafael. A certidão? A certidão. Mateus colocou a mochila no banco ao lado de Rafael e ficou de pé, olhando para o pátio onde dois meninos menores estavam brigando, cordialmente por um pneu de bicicleta velho. Meu nome mudou? Seu nome é Mateus. Isso não muda. Uma pausa. O sobrenome é Cavalcante. Agora, se você quiser. Mas isso é uma decisão sua, não minha. Mateus ficou pensando. Cavalcante é difícil de escrever. É. Quantas letras? 10. Silva tem 5. Tem. Silêncio por um momento. Depois Mateus disse, mas Cavalcante é o meu nome. Silva foi inventado. Foi. Então vou aprender a escrever Cavalcante. Pausa. Mas vai levar um tempo. Minha letra ainda não é boa no C maiúsculo. Eu posso te ensinar o C maiúsculo, disse Rafael. O senhor tem boa letra? Não particularmente. Mateus considerou. A professora Isabela tem boa letra. Vou pedir para ela. Isabela, que havia chegado ao pátio no meio da conversa e estava do outro lado, ao lado da parede com o mapa do Brasil colorido pelas crianças, ouviu seu nome e fez uma expressão que era, naquele contexto específico, exatamente a resposta certa para aquele momento. Posso ensinar C maiúsculo, disse ela. Mas você vai ter que praticar. Eu sei, disse Mateus com um tom de quem sabe que coisas que valem a pena exigem prática. Depois pegou a mochila, foi para o banheiro lavar as mãos antes do lanche e deixou dois adultos no pátio de um lar de acolhimento em São Paulo com o peso específico e bom de um problema que havia finalmente encontrado sua solução. Rafael olhou para Isabela. Obrigado, disse ele. Não havia outra forma adequada de dizer tudo o que estava naquele obrigado, então ele não tentou elaborar. Ele sabia desde o primeiro dia, disse ela. Eu sei. Rafael ficou olhando para o pátio. Ele esperou pela prova. É um ótimo hábito, disse Isabela. É, concordou Rafael. De onde ele tirou esse hábito? Da Dona Perpétua, provavelmente, disse Isabela. E da vida. Houve um silêncio que era confortável da forma que silêncios raramente são entre pessoas que ainda estão aprendendo a se conhecer, o que eram, que eles eram. Havia muita coisa pela frente, processos, decisões, ajustes, o trabalho paciente de construir algo que não existia ainda. Rafael sabia disso, Isabela sabia disso. E Mateus, que voltou do banheiro com as mãos lavadas e foi direto para a mesa do lanche sem olhar para nenhum dos dois, sabia disso também à sua maneira, que era a maneira de uma criança que havia aprendido cedo que as coisas boas geralmente chegam devagar e precisam ser cuidadas para durar. Ele havia guardado R$ 43 na lata de biscoitos para a excursão ao Museu do Ipiranga. Havia ido à excursão. Havia comprado o marcador de páginas com uma reprodução do quadro da Independência do Brasil na loja do museu, porque achava que quadros históricos eram subestimados como tema de conversa. E havia voltado com R$ 8 de troco que colocou na lata porque o hábito de guardar era bom independente de para quê. A lata de biscoitos ainda ficava embaixo do colchão. Mas o nome na certidão agora tinha 10 letras e ele já estava praticando o C maiúsculo num caderno de rascunho que a professora Isabela havia dado especificamente para esse fim, com a instrução de fazer 50 por dia até ficar satisfeito com o resultado. Ele estava no 37º. Faltavam 13.